Muito boa noite. No ar, o Jornal 10, a última edição para esta semana. FAO disponibiliza $500 mil a Cabo Verde para ajudar na mitigação dos efeitos da seca. Juventude do PAICV mostra o seu descontentamento para com as medidas do atual governo. Orlando Dias identifica falhas de Cabo Verde na candidatura à CEDEAO. Acidente de aviação causa 11 mortos e 7 feridos graves em Luanda. Putin condena caráter agressivo da nova estratégia de segurança do EUA. Espanha, independentistas conseguem a maioria no Parlamento da Catalunha. Boa noite. A nova orgânica do Governo, saído da remodelação governamental anunciada na quarta-feira, toma posse a 5 de janeiro do próximo ano. O anúncio foi feito pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva. O anúncio foi feito pelo chefe do governo na localidade de Picolhão, interior de Ribeira Grande, Santiago. O governo passa a contar com mais 2 novos ministros e 6 secretários de Estado adjunto, que se juntam aos 11 ministros, além do primeiro-ministro, que tomaram posse a 20 de abril de 2016. No reforço do executivo, o atual PCA da Eletra, Alexandre Monteiro, e Júlio Herberto, atual conselheiro do primeiro-ministro, são os novos ministros que vão integrar a nova orgânica do governo. Herberto ocupará o cargo de secretário de Estado para a Integração Africana, enquanto que Monteiro vai assumir a pasta de Indústria, Comércio e Energia. O atual ministro das Finanças, Olavo Correia, passa a desempenhar também as funções de vice-primeiro-ministro e assume a função de coordenação económica. Outra novidade é de ministro de Estado, cargo que passa a ser ocupado em acumulação pelo atual ministro da Presidência do Conselho de Ministros do Desporto e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elisa Freire. José Gonçalves, atual ministro da Economia e Emprego, vai manter sobre a sua alçada o Turismo, o Transporte e o Ministério da Economia Marítima, que ficará sediado em São Vicente. O Primeiro-Ministro faz um balanço muito positivo da governação em 2017, relativamente aos compromissos assumidos para com o país. Segundo escreve a única agência de notícias nacional, a Infopress, Ulisses Correia Silva entende que o seu executivo está no caminho certo, considerando que há empregos a crescer, menos insegurança e um ambiente de confiança. O chefe do governo assegura que 2018 vai ser o ano de aceleração de todos os grandes compromissos e que o país já se prepara para assumir a presidência da Comunidade dos Países da Língua Oficial Portuguesa em julho, para que Cabo Verde tenha uma presidência marcante e que esta comunidade se afirme cada vez mais na agenda em mente. A este propósito, o chefe do governo aponta a questão da livre circulação no espaço da CPLP, a agenda da criação do mercado único de circulação de bens culturais, artes e cultura, mas que Cabo Verde partilhe as grandes preocupações a nível dos países da comunidade. Está tudo preparado para podermos assumir e fazer uma boa presidência, afirma o chefe do governo. O município de Santa Catarina do Fogo já dispõe de plano de atividades e orçamento para o ano económico 2018, com a sua aprovação na última sessão da Assembleia Municipal pelo MPD e abstenção do PAICV. O edil de Santa Catarina, Alberto Nunes, disse que o orçamento para 2018 é de 172 mil contos, aproximadamente representando um aumento superior a 12% comparativamente ao orçamento de 2017, que era inferior a 152 mil contos. De acordo com a Infopress, o orçamento foi aprovado na última sessão da Assembleia Municipal pelo MPD e abstenção do PAICV. Mais de 60% deste orçamento destina-se a investimentos nas áreas de educação, desporto, infraestruturação, qualificação urbana, nomeadamente da cidade de Cova Figueira, acesso às localidades, cultura e na criação de emprego em várias localidades, escreve a mesma fonte. Acrescenta que 39% destina-se às despesas de funcionamento. Já no quadro do programa de emergência para fazer face à seca e mau ano agrícola, o edil disse que nos próximos dias serão criados postos de trabalho para a criação de emprego público e redução da pobreza. Fica assim aprovado o orçamento para o ano económico de 2018 na Ilha do Fogo, que visa ajudar o município a ter o seu devido desenvolvimento. A JPAI mostra-se desiludida com as promessas feitas e guardadas pelo atual Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva para a juventude cabo-verdiana, que mesmo com a remodelação do governo só se vê mudanças e não ganhos.
De acordo com uma nota da JPI enviada na manhã de hoje, a redação da Tiver, a juventude cabo-verdiana está a ser esquecida pelo atual governo. Segundo a referida entidade, a prova desse esquecimento é o desaparecimento da pasta ministerial da juventude e a extinção dos centros de juventude. Diz também a nota que o setor da juventude precisa de medidas urgentes, uma vez que a taxa de desemprego jovem já ultrapassou os 40% e o governo continua sem dar respostas para solucionar este problema. Refere-se ainda que no desporto os jovens atletas só conseguem alguma resposta do governo depois de denunciarem na comunicação social a indignidade que muitas das vezes vivem e também que já se constata uma redução de bolsas de estudos e subsídios da FICASE aos jovens carenciados, como adiamento da promessa do governo de isenção de propina de escolares até o 12º ano. Finaliza dizendo que com a remodelação do governo, o esquecimento da camada juvenil torna-se mais explícito, principalmente com o Orçamento Geral do Estado para 2018, que disponibiliza apenas 0,1% do bolo orçamental para a juventude e a formação profissional, antes tutelada por um ministro, desce para a competência de um secretário de Estado. O vice-presidente do Parlamento da CDAO, Orlando Dias, um dos candidatos à presidência da CDAO, entende que houve uma falha na condução do processo. Orlando Dias, que falava à imprensa na sequência dos resultados da última Cimeira de Chefes de Estados e de Governo, realizada sábado em Abuja, Nigéria, que deveria atribuir a presidência da Comissão da CDAO a Cabo Verde, que deixou escapar o cargo para Costa do Marfim, afirmou que Cabo Verde deu uma falha grave na condução do processo, dizendo que, ao estar na CDAO, deve-se participar em todas as reuniões técnicas, o que, por parte de Cabo Verde, não tem acontecido. O vice-presidente do Parlamento da CDAO acrescenta que quando há candidaturas para cargos na CDAO, a questão deve ser discutida e trabalhada antes da Cimeira dos Chefes de Estados. Por outro lado, sublinha que as relações interpessoais na CDAO também contam e que os dirigentes cabo-verdianos devem ter melhores relações com os seus homólogos, participar nas reuniões e têm de criar uma relação afetiva, e isso conta muito na CDAO, afirma. Orlando Dias acredita que, a partir de agora, o Estado de Cabo Verde vai dar mais atenção à integração regional. Em relação à afirmação do Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, Luís Filipe Tavares, de que a CDAO é quem perde com a não eleição de Cabo Verde, Orlando Dias considera que a CDAO não perde nada, que Cabo Verde é um país que tem 500 mil habitantes e um mercado pequeno, enquanto a CDAO tem 340 milhões de habitantes. Para Orlando Dias, Cabo Verde tem possibilidade de assumir a vice-presidência da Comissão da CDAO. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura disponibilizou a Cabo Verde $500 mil para ajudar na mitigação dos efeitos da seca e do mau ano agrícola, contemplando as ilhas de Santiago, Boa Vista, São Nicolau e Brava. A FAO disponibilizou a Cabo Verde $500 mil para ajudar na mitigação dos efeitos da seca e do mau ano agrícola. O acordo foi assinado entre a diretora-geral adjunta da FAO, Helena Semedo, e o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, na presença do representante dessa organização em Cabo Verde, Remy Nono-Wamdim. Segundo um jornal da praça, o montante disponibilizado vai contemplar as ilhas de Santiago, Boa Vista, São Nicolau e Brava, auxiliando diretamente 2.435 explorações de gado ruminantes no âmbito do salvamento de gado, mas também para o reforço das capacidades dos técnicos ligados à situação de mitigação dos efeitos da seca, assim como de um programa de comunicação. Ainda segundo a mesma fonte, a FAO vai continuar a ajudar o arquipélago, anunciando que a organização está num processo de aprovação de um projeto de cerca de $200 mil para poder reforçar a capacidade nacional em relação aos efeitos mudanças climáticas. No entanto, o ministro da Agricultura e Ambiente agradeceu o gesto da FAO, afirmando ser uma parceria imprescindível de Cabo Verde no processo de desenvolvimento, essencialmente na área da agricultura e alimentação.
A instalação de um laboratório para análise e certificação do grog que se produz em Santo Antão é uma reivindicação de longa data. Esta preocupação ganhou força quando a nova lei que regula a produção e comercialização do grog entrou em vigor em agosto de 2015. De acordo com o Jornal da Praça, os produtores e autoridades responsáveis na matéria sempre defenderam que, além de possibilitar o controle da qualidade do grog produzido em Santo Antão, o laboratório garante a certificação visando a inserção do grog e seus derivados nos principais mercados internacionais. Salienta ainda que este anseio torna-se realidade com a entrada em funcionamento recentemente do laboratório de certificação da qualidade dos produtos agroalimentares, incluindo o grog, nas instalações do Centro de Formação de Afonso Martinho, no Concelho da Ribeira Grande. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande e também da Associação dos Municípios de Santo Antão, Orlando Delgado, garante que haverá tolerância zero à prevariação detectada com o trabalho do laboratório. A Binter Cabo Verde colocou as ligações interilhas em stand-by por culpa da baixa visibilidade causada pela bruma seca que está a afetar todo o território nacional. Num comunicado emitido, a companhia afirma que os voos serão retomados assim que a visibilidade for suficiente para a sua realização com segurança. A bruma seca afeta todos os anos as ligações aéreas, obrigando ciclicamente a suspensão das ligações domésticas e internacionais. Um problema que o governo prometeu que estaria resolvido neste ano nos aeroportos da Boa Vista e de São Vicente, com a entrada em funcionamento de um sistema de navegação por satélite que permitiria aterragens em condições de fraca visibilidade. No ano passado, o José Gonçalves, ministro da Economia, afirmara em conferência de imprensa que a aquisição e instalação dos equipamentos estava na altura em fase avançada, devendo o processo ficar concluído durante o primeiro trimestre deste ano. Em junho de 2017, o ministro anunciou que o sistema de procedimentos de navegação com base em satélite já se encontrava instalado no aeroporto de Cidade Évora. Na ocasião, o ministro da Economia repetiu que, doravante, com este novo equipamento, a bruma seca não mais impediria voos para a ilha. Recorde-se que o debate sobre o orçamento do Estado na especialidade, os deputados da oposição apelaram ao governo para que se instalasse o sistema de aterragem ISL, muito mais eficaz ao atual sistema, mas segundo os mesmos, tudo a banha-maria. Manchetes de África acompanha. A Congo Democrático. Dezenas de refugiados do Sudão do Sul fugiram para o Congo Democrático, ao que dizem ser nova ofensiva do governo. A Sudão do Sul. Nações Unidas dizem que mais de 16 mil crianças estão desaparecidas, separadas das famílias ou desacompanhadas devido à guerra civil. Libéria. O país vai realizar a segunda volta das presidenciais na terça-feira com a estrela de futebol George Weah e o vice-presidente Joseph Boakai. China-Gâmbia. O presidente da Gâmbia, Adama Barrow, de visita à China, diz que o relacionamento com este país é de grande importância. Congo Democrático. Mais perspectivas económicas ensombram as festividades de Natal.